Então vamos ver onde é que onde é que nós estamos, né? Então, nós já trabalhamos a etapa número 1, tá? Que é o recebimento do caso clínico. Trabalhamos a etapa número 2, que é o nosso checklist. A etapa número 3 também nós já trabalhamos, que é a individualização de parâmetros ventilatórios. Nós tínhamos começado a etapa número 4. Que é a etapa de monitorização, tá? Então a gente está bem aqui. E a gente está aproveitando para trabalhar tudo isso aqui no modo VCV. Tá bom? Ok. Então aqui dentro do modo VCV a gente já deu uma analisada, né, na parte gráfica, principalmente quando a gente falou lá de bases, alguns fundamentos da ventilação mecânica. Já aprendemos a individualizar cada parâmetro ventilatório, né, da forma correta. E agora a gente vai analisar as outras variáveis de ventilação mecânica, que são variáveis indiretas, né, que a gente não mexe diretamente, tá bom? E aqui eu separei para você as principais, tá? Existem mais, mas se você avaliar pelo menos essas, estará ótimo, tá? Para tua ventilação mecânica. Por que é importante essa etapa? É quando a gente vê os critérios de segurança do paciente, tá? De proteção pulmonar. A primeira delas é a pressão de pico, que ela deve ficar abaixo de 40, ok? Tanto que lá nos alarmes de ventilação mecânica, lá no checklist, uma das coisas que a gente já faz logo lá naquela etapa, né, segunda etapa, é botar o limite dessa pressão de alarme em 40, para a gente estar monitorando. E o que a pressão de pico representa? Ela representa a pressão máxima da via aérea. Você consegue vê-la, por exemplo, lá no gráfico de pressão, tá? Então eu já sei o que ela representa e agora eu tenho que entender quando ela estiver, né, piorada, né? O que pode estar ocasionando aquilo. Então existem duas situações que podem aumentar a pressão de pico, tá? Então o aumento da pressão de pico, ele pode acontecer tanto quanto a resistência de vias aéreas aumenta, quanto em situações onde a complacência do sistema respiratório diminui. Então, tem duas situações que fazem a pressão de pico aumentar, não apenas uma, como muita gente ensina, tá? Então, sempre que tu vê um pico elevado, nem sempre é porque a resistência está alta, ok? Ok. Qual que é a combinação para você bater o olho e realmente confirmar que a pressão de pico subiu por aumento de resistência? Secreção, normalmente. Oi? Secreção. Calma. Secreção pode ser uma justificativa sim, mas eu estou falando em valores numéricos lá das variáveis, tá? É quando a pressão de pico ela sobe e a pressão de platô fica igual, tá? Então, nesse caso, a pressão de pico subiu sozinha. Quando é que a complacência do sistema respiratório baixa é a causa da pressão de pico ter aumentado? Você vai ver isso aqui aconteceu, a pressão de pico subindo e a pressão de platô subindo junto. Tá? Então são situações diferentes. Então tu já percebeu que a pressão de pico
sozinha, ela vai te dizer que algum problema está acontecendo. Tá? Tu consegue só desligar o teu microfone que tá dando aquele problema de eu falar e me ouvir de volta, isso. Aí quando eu direcionar alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, você abre o microfone, tá bom? Então a pressão de pico sozinha, ela não vai te dizer especificamente qual é o problema, ela vai te dizer que está tendo um problema. Tá? Então ela vai precisar de ajuda. E essa ajuda vem da pressão de platô, que ela precisa estar menor que 30. Tá bom? A pressão de platô ela não vai aparecer de graça na tela do ventilador. Você precisa fazer uma manobra de pausa inspiratória. Aqui, por exemplo, eu tenho nesse ciclo platô sendo medido. Então, eu preciso fazer uma pausa inspiratória. Curta, de no máximo meio segundo. Meio segundinho é suficiente. Ou 0,5 segundos. Então, faz uma pausa. Normalmente não. Eu aprendi a pausa por 3 segundos. Não, esquece ela. Tá? Beleza. Assim, as manobras de pausa, elas farão parte da nossa avaliação em vários momentos, tá? Em vários momentos, tá bom? E existem momentos que você faz pausa mais longas, mas não com esse objetivo que a gente está buscando aqui agora, que é verificar a pressão de platô. Tá bom? Então lembra que esse paciente aqui, ele está passivo, tá? Então, vão ter outras manobras que tu vais fazer sim uma pausa mais longa, mas é quando você tem um outro objetivo. Então, fiz uma pausa curta, já tenho a medida do platô. A pressão de platô ela vai estimar para mim ali a pressão alveolar, que é bem específica. Então, na hora que o pico sobe sozinho, o alvéolo está normal. Isso é resistência. Quando a pressão de pico sobe e tu vais verificar o platô e ele subiu também, então significa que agora o teu alvéolo está sofrendo uma maior distensão. Isso significa, se tu não mudou os parâmetros ventilatórios, né? Significa que houve uma piora da complacência do pulmão. Então o pulmão perdeu capacidade de distensão. E agora os mesmos parâmetros ventilatórios estão exercendo mais pressão lá no alvéolo. Ok? É como se tu fosses encher um balão, vai botar lá um volume no balão de 500 ml, tá? Aí tu pega um balão menor, com menos calibre, menos diâmetro, e tu vai botar os mesmos 500 ml. Então, ele vai distender muito mais, porque ele não comporta aquele volume. Então, de forma funcional, tem uma diferença de complacência entre os balões. O balão que é maior é mais complacente, o balão que é menor é menos complacente. Então, se tu botar o mesmo volume nos dois, o que é menos complacente vai ter uma pressão lá dentro maior. Consegue entender isso? Ok? Beleza. A próxima variável que a gente analisa é a saturação periférica. Então, de uma forma geral, ela vai variar ali de 92% a 96%. Isso como um alvo, na verdade. Não é que ela vai variar. Esse é o nosso alvo. Então, você vai colocar uma quantidade de oxigênio na ventilação mecânica, né? Na ventilação mecânica, uma FO2, suficiente para manter essa saturação alvo. Próxima variável que eu analiso é a frequência respiratória total. Por que ela é importante? Porque é uma forma de você comparar o quanto de frequência você está programando para o quanto de frequência realmente o paciente está fazendo. Então, se tu programares aqui uma frequência de 15 barra
e ele está fazendo às 15, significa que esse paciente está completamente entregue à ventilação mecânica. Não que o certo seja esse, tá? Depende do momento do tratamento. Se por acaso tu vê assim, 15/16, significa que em algum momento ali da ventilação ele respirou, né, de forma assistida, ele disparou o ventilador. Ah, mas eu não estou vendo aqui. Mas acontece, aqui ele pega uma janela de tempo um pouco maior, essa leitura aqui. Mas nesse caso não aconteceu isso, então tu tem outra forma de confirmar aí se o teu paciente tem participação ou não na ventilação mecânica, tá? Próxima variável é o tempo inspiratório. Para um adulto vai de 0,8 a 1,2 segundos. Isso não é uma lei, tá? Isso aqui é uma sugestão, uma recomendação, tá bom? Mas que isso é muito individual a cada paciente. Então, de uma forma geral, para um adulto, geralmente nessa faixa aqui ele fica muito bem contemplado. Só que tem um detalhe importante, tá, Samir? O tempo inspiratório, em grande parte, né, dos ventiladores mecânicos, não vem aqui, ele vem aqui embaixo. Se ele tivesse aqui embaixo, que não é esse caso, é só você colocar o tempo que você quisesse aqui. Ah, eu quero 1 segundo de tempo, e assim será. Por que isso aconteceu aqui? Porque depende do modelo e marca do ventilador. Pode acontecer. E isso só pode acontecer se o modo for VCV. Tá bom? Me tira uma dúvida. Pode falar. Porque assim, eu sei que normalmente o tempo expiratório ele fica embaixo. Uhum. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar o fluxo quando eu preciso encontrar no ventilador. Por Boa exemplo, eu pergunta. tava de plantão essa noite e eu fiquei caçando. Meu Deus, cadê o fluxo nesse ventilador? Fiquei. Aí eu ainda pensei em lhe mandar mensagem, lhe mandar um Por que tu só vídeo. pensou? Hã? Por que tu É só porque já pensou? era de madrugada. Aí eu falei assim: não, eu vou ter aula amanhã à tarde. Aí eu pergunto. Mas tu bateu foto, filmou? Eu acho que. Eu filmei. Eu vou Então lhe manda mandar. pra eu ver, Tá, tá? tá ok. Mas ó, só desliga o microfone, isso. Isso. Todo o ventilador, todo, ele vai te informar o fluxo em VCV. Todo. Tu só tem que encontrar. Esse aqui, ó, facilita a coisa, né? Ele coloca as variáveis indiretas todas aqui no cantinho. Tem ventilador que não é assim. Tem ventilador que distribui aqui em cima, algumas aqui do lado esquerdo. Tem outros que tu tem que abrir uma segunda tela. Você tem que descobrir onde é que é. Tem que fuçar, mexer, ver as variáveis. É porque ele tem algumas siglas diferentes do outro ventilador que eu tinha mais contato. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu procurei, não achei. Eu falei, não, na aula eu vou perguntar sobre isso. Sabe um macete que tu pode pegar pra ti? Fica de olho na unidade. A unidade de fluxo do ventilador é litros por minuto. Então, por mais que ele use outra sigla, a unidade ele não pode mudar. Tá? Então, por isso que é muito legal tu reconhecer as unidades de cada variável. Fluxo é litro por minuto, pressão é centímetro de água, volume, ml. Tá? Isso te facilita bastante na hora de procurar essas coisas aí. Beleza? E aí, o que, que eu te dou como sugestão, né? Sugestão. Buscar alguma coisa ali próxima a 1 segundo. Na maioria dos casos, isso aqui vai ser muito bem aceito. Na maioria dos casos. Só que aí tu pode, tipo, ser surpreendida que nem esse ventilador aqui que não coloca o tempo lá embaixo, né? Ele coloca o fluxo lá embaixo. Tempo e fluxo, lembra? Tempo e fluxo, eles foram feitos um para o outro. Sempre que você mexer em um, o outro vai mudar automaticamente, tá?
Só que é uma relação inversamente proporcional. Lembra daquele exemplo que eu te dei? Tipo, fluxo em ventilação mecânica é velocidade, né? Se tu anda no teu carro mais rápido, se tu aumenta a velocidade, tu vai chegar onde tu quer em menos tempo. Então lembra dessa comparação do carro. Tá? Então fluxo em ventilação mecânica, tu podes associar com velocidade, só para tu lembrar dessa comparação. E a relação do fluxo com o tempo é inversamente proporcional. Então aqui, ó, tem um tempo de 0,4. Ou desculpa, 0,84. Se eu pedisse para ti ajustar em 1 segundo esse tempo, então você precisa fazer o que com esse tempo aqui? Aumentar. Para aumentar o tempo, eu preciso fazer o que com o fluxo? Diminuir. Para quanto? Não sei. Vai diminuindo devagar e vai olhando para lá até achar 1 segundo. Ok? Sim ou não? Ok, beleza. Relação yin e eixo. O número não serve para nada. Nunca mais olhei para a relação ins e ex da mesma forma. Legal ouvir isso, viu? Legal ouvir Eu isso. só coloco no drive para manter lá o controle do que precisa. Mas aí eu já vou olhar para o fluxo para ver como é que tá. Mudou muito essa parte, olha. Tá? Então a relação yin e eixo, ela, o número não serve para nada. Como que é a forma correta de eu avaliá-la? Eu vou buscar o gráfico, escalar fluxo-tempo. Eu vou avaliar a fase expiratória. E se o meu fluxo expiratório consegue ter tempo e retorna à linha de base, significa que a minha relação está boa. Significa que todo o ar que entrou, o paciente conseguiu esvaziar. Show? Então é dessa forma que a gente avalia. Tá? Então a relação yin e ex nós avaliamos pelo gráfico fluxo-tempo. Então, relação checada. Uma coisa importante que tu tem que te lembrar é quando essa relação não tá boa. Que é quando você observa que o fluxo tá indo e já começa um outro ciclo aqui, ó. Tu percebe que não deu tempo dele exalar tudo. Não tá boa a relação. Isso é um aprisionamento de ar que nós chamamos de autopipe. Como é que eu resolvo e corrijo o autopipe? Vou te passar 3 formas de corrigir o autopipe. Então, o autopipe, você pode pegar a frequência respiratória e reduzir. Quando você vai tirando a frequência, vai dando mais espaço entre um ciclo e outro, né? Aumentam as chances dele conseguir esvaziar. Outra forma é você aumentar o fluxo para que o tempo inspiratório fique menor. Se tu diminui o tempo ins, automaticamente o ex aumenta. É outra forma. E a última forma que eu vou te sugerir, quer dizer, eu vou só te falar, mas não sugiro. Ok? É baixar o volume. Por quê? Qual que é o raciocínio? Bem, se ele não está dando conta de exalar tudo que eu estou dando para ele, então eu vou diminuir a quantidade. Simples. Só que isso daí não é muito legal porque toda vez que tu mexe no volume, toda a tua monitorização tem que ser repetida. E outra, tu vai consertar uma porta e vai furar um pneu. Então, é muito arriscado ficar brincando com o volume, mas é uma forma também, eu sou obrigado a te repassar, tá? Tudo bem? Show. Próxima variável é o volume minuto, tá? O volume minuto, aí você tem que lembrar. Só uma pergunta, Pode falar. porque, assim, eu vou até tentar dizer. Não, eu vou lhe mandar logo a foto, pode ser? Manda, manda. Porque aí é de um fluxo que eu fiquei bem assim. Cadê? Jesus!
Deixa eu ver se é esse aqui. 10. Tá aí. Porque assim, parece uma coisa simples, mas aí o que eu fiz? Eu abaixei o tempo expiratório. Não, desculpa, eu aumentei o tempo expiratório e só que aí eu já vi a bobagem que eu fiz, porque eu aumentei a frequência respiratória. Já percebi uma bobagem. Aí eu não consegui resolver esse fluxo que estava acontecendo. Eu tô vendo no meu celular, tá? A imagem, Aham, tá tranquilo. bom? Aí eu queria só te perguntar se realmente eu fazendo a frequência respiratória e aumentando o tempo expiratório, eu teria resolvido isso. Na verdade, é o seguinte, esse fundamento que tu estás me pedindo agora para discutir, só desliga o microfone, tá? Ah, foi mal. Tá. Esse fundamento, tá, que tu acabaste de me... Vou até abrir aqui para você acompanhar isso melhor. Olha só. Poxa, eu não queria que aparecesse essa mãozinha aqui, me atrapalhar, deixa eu ver. As minhas maiores. E, sabe, meu Deus, a aula, nem é brincadeira, mas a aula passada, ela fez. Uma paciente fez eu pensar em toda essa questão do pico que a gente teve, que eu tive com uma paciente ontem. Então, querendo ou não, foi muito de boa a parte do pico, porque aí eu olhei, eu vi a complacência, eu falei, mano, isso aqui é a complacência, e consegui resolver. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando boa. Então, olha, vamos lá. Ah, primeiro, quando eu olho aqui essa ventilação, tá? E comparo com essa aqui, eu vejo situações completamente diferentes em relação à participação do paciente, tá? Cadê a frequência aqui? Vê se aparece. Tá aqui. Ah, tá. Mas aqui tu tinha acabado de aumentar a frequência respiratória e bateu a foto. Tá? Não deu tempo do ventilador atualizar, dado aqui. Tanto que a frequência programada está mais alta do que a real. Não existe isso. Foi Tá? exatamente o que eu fiz. Eu olhei, mas aí não mudou. Aumentou a frequência respiratória, mas aí o fluxo ficou a mesma coisa, só foi ficando mais. Mas é por isso que eu preciso que tu faça mini vídeos para mim de 10 segundos. Lembra que eu já te falei isso? Só com uma foto é uma viagem, é uma especulação muito grande. O que eu posso te afirmar aqui é o seguinte, olha lá. Para tu entender o que deveria ser feito aqui, tu precisarias estar comigo lá no módulo 3, que é o módulo de assincronias ventilatórias. Então, quando eu estou falando, né, sobre autopip, né, sobre aquele gráfico que tá indo e já começa antes aqui assim, ó, tá? São situações onde o paciente ele tá passivo. O que é o passivo? É que não participa. Vai chegar a hora de eu falar do ativo, tá bom? Mas aqui eu tô falando de erro de ajuste ventilatório mesmo. Como corrigir o autopip nessas situações? Aqui, quando eu olho para essa ventilação, eu vejo que o paciente participa da ventilação. Aqui nesse ciclo, por exemplo, ó, eu tenho uma queda de pressão aqui e eu já sei que a tua sensibilidade, nunca trabalhei com esse ventilador, tá? Mas eu já sei que a tua sensibilidade está ajustada a fluxo. Porque no gráfico de fluxo que ele dá
pintadinha, bem aqui, ele muda de cor. Se bem que muda de cor também aqui no gráfico de pressão, ó. Eu tinha que olhar direitinho. Tu lembra qual é a sensibilidade que tu botou aqui? Era positiva ou negativa? Peraí, que eu vou olhar aqui no Drive. Não, não precisa, não precisa. Isso não é determinante no raciocínio. Eu não lembro de cabeça, assim, eu não vou lembrar. Não, ele não é determinante no raciocínio, tá? Ainda não é determinante. Era um paciente adulto, jovem? Que era? Adulto, idoso já. Adulto, né? Idoso. Ah, então eu vejo que é um paciente que está participando da ventilação, tá bom? E aí eu tenho várias assincronias aqui. Eu tenho aqui um ciclo disparado com um certo atraso, um certo delay. Pode ser que isso esteja acontecendo por hiperinsuflação, aprisionamento de ar, pode ser. Aqui veio a janela de tempo do ventilador mecânico, então foi um disparo controlado. Bem aqui, ó, tem uma oscilação gráfica, talvez seja algum tipo de atividade diafragmática que ele não conseguiu. Aqui teve um outro atraso, um outro delay de disparo, pode ser muito devido à hiperinsuflação. Aqui eu tenho lindamente, classicamente, um disparo ineficaz sendo mostrado. Então eu tenho um esforço aqui, eu tenho uma queda de pressão, mas ele não consegue atingir o limiar de sensibilidade. Aqui, novamente, lindamente, um outro disparo ineficaz. Então, para você fazer uma avaliação bem fiel, né, dos parâmetros que estão ali, primeiro tu tem que sincronizar o teu paciente. Primeiro corrigir a assincronia presente. E o que tu quiseste fazer? Botar em prática o que tu viu na aula anterior. Só que dentro de um cenário onde o teu paciente participava da ventilação e dentro de um cenário onde ele estava assincrônico. Na hora que tu sobe a frequência respiratória programada, qual é o comando que tu estás... Por isso que é muito legal que tu participe da tua mentoria, porque aí tu vais me usar literalmente para as tuas necessidades. Então, quando o mentorando não tem muita comunicação comigo, eu só sigo o cronograma. Aqui não, tu vai ter tipo uma discussão de um conhecimento que ninguém recebeu ainda. Entendeu? Então, quanto mais coisas assim tu trouxer, melhor para tua mentoria, tá? Então, na hora que tu aumenta a frequência respiratória do ventilador, qual é o comando que tu deste para a máquina? Que ela participe mais. Então, a máquina vai mandar um ciclo aqui, vai mandar outro aqui, vai mandar outro aqui. Tá? Isso é a máquina. Aí, o que tu fez? Tu aumentou a frequência. Agora, os ciclos vão ficar mais próximos um do outro, porque tu aumentou essa frequência. Ok? Só que aqui nessa brincadeira, tá? O teu paciente, ele teve tentativa de respirar aqui, teve outra aqui, teve outra aqui. Eventualmente, de vez em quando, elas batiam uma em cima da outra, mas tinha mais espaço para ele respirar. Aqui, as chances deles começarem a brigar aumenta, porque a máquina vai ter um ritmo que ela vai querer impor e o paciente vai ter o ritmo dele que ele vai querer impor. Hora ou outra, quando tiver um buraco entre elas, ele até pode conseguir respirar, mas se bater junto, ou durante, ou no meio, ou no final, as chances de briga na ventilação, de assincronia, aumenta. Então, você aumentar a frequência respiratória, acaba que iria piorar esse padrão, tá? Acaba que iria piorar, mas não te preocupa, que tu estás na construção da coisa, né, do nosso conhecimento, e a sincronia ventilatória, para ser bem compreendida, tu tem que passar por todas essas etapas aí comigo, pra gente chegar bem lá no final, ok? Beleza.
tá? Mas muito legal, tá? Gostei aí da teu caso clínico. Participe mais, tá? Vai tu ficaste bem brancona aí na tua. Pois eu não tô entendendo essa câmera. Aí, voltou normal. É o foco dela que às vezes dá o foco lá atrás. Ixi, travou a câmera. Travou, destravou, destravou, destravou. Tá me ouvindo bem? Beleza. Então chegamos no volume minuto, tá? A literatura considera, né, algo dentro da normalidade, um volume minuto para pacientes em ventilação mecânica entre 5 a 10, tá bom? Aqui, no caso, tá dando 5,2. Tu podia falar, olha, tá beleza. Mas aqui eu vou te dar um macete. Para tu acertar a gasometria de primeira, pega minha garganta, tá? Tanta mentoria, tanta aula, tanto dia falando tanto, que minha voz tá. Nossa, bora lá. O macete é tu tentar encaixar isso aqui próximo a 7. Tá bom? E quem é que representa esse volume minuto? Bem, é a multiplicação do volume corrente e da frequência respiratória. Tá? Se tu pegares a tua calculadora, pegar o volume corrente, aí 350, né? Desculpa. E multiplicar por 15, que é a frequência, olha quanto é que dá. É certinho o que tá lá, ó, tá? Então, se eu preciso, né, chegar em 7, no caso, aumentar o volume minuto, tu pode chegar lá fazendo duas coisas. Ou você pode pegar a frequência, ó, respiratória e aumentar, ou você pode pegar o volume corrente e aumentar, ou aumentar os dois. Eu sugiro fazer isso? Claro que não. Lembra, volume corrente, deixa ele quieto. Queima toda a gordura que tu tem. Se tu tiver margem ainda que te possibilite mexer na frequência, usa a frequência inicialmente. Lembra, o volume nunca pode ser a tua primeira alternativa de mudança. Sempre ela sendo a primeira. Mexer o volume vai alterar toda a tua monitorização. Tá bom? Então, nesse caso aí, se a gente fosse ter que aumentar o volume minuto de 5 para 7, tu ia aumentando a frequência respiratória devagar até chegar no 7. Tá? Pegou esse macete aí? Show. E a última variável é essa aqui, ó. Volume total inspirado versus o volume total expirado. A ideia é a seguinte: tudo que vai tem que voltar. Então, se tu programares um volume X, espera-se que voltem X. Tá? Só que pode acontecer diferente? Pode. Inclusive, não é incomum ir um valor e voltar outro. Pequenas mudanças, tá? Pequenas. São, eu não diria aceitáveis, tá? Mas elas são compreensíveis. A gente vai investigar de qualquer forma, sempre vai dar uma olhada, tá? O que está ocasionando essa diferença. Mas quando é muito singela, para um adulto, não vai fazer assim tanta falta. Eu vou te dar um exemplo. Aqui está indo 350. Se tivesse voltando 343, é uma diferença de 7 ml. 7. Para um adulto, não é nada, né? Então tá tendo uma perda aí de 7 ml de ar.
Aí tu tem aí, tá indo 350, tá voltando uns 335. Poxa, aí já é uma perda de 15 ml de ar. Começa a ficar de olho, vai avaliar por onde que esse ar tá se perdendo, né? Tá vazando em algum canto. Mas ainda assim não é tão grande para um adulto. Agora, acima de 15 ml, chegando a 20, acima de 20 ml, essa perda já pode significar bastante coisa. Inclusive, o teu paciente pode passar a reter mais CO2 por causa disso. Tá bom? Então, sempre investigue e dê uma comparada entre o volume que está indo e o volume que está voltando. Tá bom? Isso pode te direcionar ali que está tendo algum tipo de vazamento de ar, tá? Inclusive eu vi um videozinho bem bacana hoje no Instagram do professor Gustavo. Gosto bastante dos vídeos dele. Acho ele super inteligente. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. Agora pra eu achar. Acho por aqui, eu acho que eu enviei pra mim. Aqui. Tá? Ele tá falando sobre outra coisa aqui, ele tá falando sobre o Cufflick Test, tá? Que é um teste de permeabilidade de via aérea, mas ele vai chegar numa parte aqui do teste especificamente. Eu quero salvar e te mostrar. Ele está justamente falando sobre essa diferença do volume inspirado e o expirado, tá? Aí, aqui dá para ver já. Então, deixa eu dar uma estabilizada. Aí, aqui tá legal. Tá legal. Vai lá, vou trazer para cá para a gente ver melhor, tá? Pronto. Então tu percebes que ele propositalmente, porque o teste é assim, tá? A gente seca o cuff para que haja vazamento e a gente vai avaliar. A gente força o vazamento. É um teste específico que a gente vai falar, inclusive, sobre ele mais à frente, aqui no módulo 1. Tá aqui, ó, volume corrente inspirado, 601. Volume corrente expirado, 142. Então, tu percebes que a diferença aqui, ó, 601 menos 142 deu 459 ml. Então, você tem uma diferença de 459 ml. Uma grande diferença aqui, ó, é um grande vazamento. Mas eu forcei isso. Lá no teste a gente força esse vazamento. Então isso é para você ver que uma grande diferença ela pode sugerir um vazamento grande. Então é sempre importante você ficar de olho e comparando isso aqui. Tá bom? O ideal é que seja bem discreta essa variação, né? Menor que 15, 10, menor que 10 ml, bem discreta. Acima disso, vai dar uma investigada. Tá bom? Essas aqui são as variáveis que são indiretas. Então, dessa forma, a gente agora, ó, viu isso, isso, isso e isso. Qual que é a última etapa agora da ventilação? É quando você vai testar o sistema. Com base em quê? Na gasometria arterial. E aí a gente vai fazer uma revisãozinha de gasometria.
tá? Como é que tu tá com a gasometria? Só o Todd? Assim, olhando, bati o olho, não consigo, isso aqui é tal coisa. Eu preciso olhar e realmente parar um pouquinho para analisar ela. Porque dizer que eu consigo na hora, assim, é complicado, entendeu? Então bora ver aqui um resumo em um jeito certo de estudar gasometria, tá? A gasometria ela é dividida em três partes, tá bom? Duas partes mais reconhecidas e uma que é algo mais rotineiro, tá? Mais algo de rotina nosso. Então a primeira parte da gaso que a gente vai estudar é o equilíbrio ácido básico, tá bom? Equilíbrio ácido básico. No equilíbrio ácido básico, nós acompanhamos e avaliamos as alterações do lindão aqui, ó. pH sanguíneo. É considerado um pH padrão, né? De 7,35 até 7,45. Quando você tem um pH menor que 7,35, isso aqui é classificado como uma acidemia. Eu li pela tua boca falando acidose. Acidemia. E quando o pH está alto, eu tenho uma alca... Lemia. Ah, alcalemia. Eu... Alcalemia. Esse é o termo correto, tá? Das alterações do pH. Se eu tenho uma acidemia, é porque alguma acidose está provocando ela. Alguma acidose está provocando ela. Quais são as duas acidoses existentes? Bem, eu posso ter uma acidose metabólica, que é quando o meu HCO3 é menor do que 22. Ou eu posso ter outra acidose provocando essa acidemia, que é a acidose de origem respiratória. Que é quando o meu PCO2 é maior do que 45. Tá bom? Então, a acidemia ela pode ser provocada por uma das duas acidoses ou pelas duas. E aí eu vou ter uma acidemia de origem mista. Uma acidose mista. Ou eu vou ter uma acidemia de origem metabólica ou de origem respiratória. Joia? E a história da alcalemia? Mesmo papo. Então, se eu tenho alguma alcalemia, é porque alguma alcalose está provocando ela. Ou essa alcalemia está vindo por uma alcalose metabólica,
ou tá vindo por alguma alcalose respiratória. Quando é que acontece a alcalose metabólica? É quando o HCO3 é maior que 26. E a alcalose respiratória é quando o P não dorme. CO2 é quando o PCO2 é menor que 35. Deu para entender legal isso aqui? Show. Essa é uma parte que a gente analisa na gasometria, tá? A outra parte que a gente vai analisar na gasometria são os distúrbios de oxigenação. O que eu tenho, né, para acompanhar esses distúrbios de oxigenação? Bem, você tem a concentração parcial de oxigênio no sangue arterial, que é a PaO2. Ela tem como padrão ali de referência de 80 a 100. E algumas referências até ampliam um pouco mais essa margem superior, considerando normal até 120, tá? Algumas. Mas a maioria vai de 80 a 100. Quando essa PaO2 está alta, eu tenho uma hiperoxemia. Quando a PaO2 está baixa, tenho uma hipoxemia. Outra variável que a gente pode acompanhar na gasometria, além da PaO2, é a saturação arterial de oxigênio. Que ela também vai bater muito o raciocínio parecido com a periférica, de 92 a 96% como alvo. Se isso aqui estiver baixo, eu tenho uma hipóxia. E se isso aqui estiver alto, eu tenho uma hiperóxia. Ok? Me tira uma dúvida. Eu recebi um paciente por asfixia mecânica. Ele fez assim. Na gasometria, eu fiquei na onda com essa gasometria. Só que eu acho que era parâmetro venoso. Por quê? O PCO2, PO2, não. Tá certo. O PCO2 estava beleza. Cadê a gás? Eu não tenho foto. Eu tenho que começar a tirar foto dessas coisas. Porque agora não tem como eu te mostrar. Mas qual é o ponto da gasometria? A saturação. O paciente estava saturando muito bem lá no monitor. E na gasometria estava dando 72. Só que assim, ele estava saturando 91, 92. Claro, não estava uma saturação. Não, se bem que estava boa, né? Estava 92. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar? Seria possível estar com uma hipoxemia na gasometria por conta do que ele fez? Ou não tem nada a ver? Porque agora, eu ouvindo você falar, eu fiquei, será que isso tinha alguma coisa a ver? Pode não ter nada a ver, mas foi só mesmo um pensamento que passou rápido aqui e eu resolvi perguntar. Uhum. Bem, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Ok. Esse paciente, ele estava em qual setor? Sala vermelha. Então, eu já sei que na hora que coletaram,
Tu não tava lá. Não, porque são duas salas. Lá no pronto-socorro são duas salas. Ele estava na outra e eu estava na outra. Só que eu perguntei para a enfermeira se ele estava desaturando. Aí ela falou que não. Ó, bora lá. Por parte, tá? Tá. Pode deixar aberto o microfone que parou de chiar, parou de dar retorno. Ah, tá, Isso. beleza. Então, bora lá. Qualquer ideia, né? Quando é que a gente desconfia? Quando é que a gente desconfia que a gaso, o resultado dela que a gente está vendo, é misto? É justamente. Não, melhor tu fechar o microfone. Ok. É justamente quando acontece isso que tu acabou de falar. Lá na gasometria veio 72. Aí tu olha para o monitor 92. Então tu já começa a desconfiar por aí. Por quê? A saturação periférica, tira isso para tua vida, tá? Ela nunca erra para mais. O que ela pode errar é para menos. Por exemplo, tá aparecendo 88 lá no monitor. Mas quando tu vai avaliar o paciente, o oxímetro tá meio torto. Ela errou para menos. Ela subestimou o valor, mas ela nunca superestima ele. Ou nunca vai estar ruim e por isso que vai aparecer alta. Não, nunca acontece isso. Tá? Então, se tu tá vendo a 92 lá, é 92. Primeiro ponto é esse, né? Quando desconfiar de uma gaso mista. O segundo é, para tu teres uma boa avaliação, né, comparação, quando tu tem essas suspeitas, espera-se que o paciente esteja, na hora da coleta da gasometria, nas mesmas condições que ele está sendo avaliado agora. Por exemplo, tu não sabe se na hora que coletaram a gasometria dele, ele estava em ar ambiente. E depois que tu foi avaliar ele, ele já estava no oxigênio. Tu não sabe. Entendeu? Então, talvez, na hora que coletaram o exame, ele estivesse em ar ambiente, passando mal, Não, mas ele era confortável. entubado. Ah, ele estava entubado? Sim, Mas tu sabe, vamos lá, melhor ainda. Mas entubaram sem a tua presença? Não, não. Ele chegou. Ele foi paciente do noturno, que chegou por suicídio e tudo mais. Eu recebi ele de manhã. Aí, quando foi de manhã, ele estava com uma acidose respiratória. Aí a físio ainda corrigiu antes de sair, era 6h30 da manhã. Ela me passou. Quando eu peguei. Eu preciso objetivar tua história. Eu só preciso saber de uma coisa. Essa gasometria que tu tá discutindo comigo, que horas ela foi coletada? Era umas 11 horas da manhã. Então tu já estava lá. Já? Beleza. Nessa hora que coletaram a gasometria, os parâmetros ventilatórios dele eram os mesmos que tu foi avaliar depois? Sim, eu não mexi. Então Porque eu quanto fiquei era a esperando a FO2 dele? gasometria, eu fiquei esperando a nova gasometria para ver, para poder ver se ia precisar de mais algum ajuste. Tá. E quanto era a FO2 dele na hora da gaso? Sim, 100%? 100%. Se manteve em 100%, né? Mantive até chegar a nova gaso. Então agora dá para direcionar o que eu queria. Tá. Essa situação é bem mais fácil de tu suspeitar quando é mista. Na hora que foram coletar o exame dele 11 da manhã, quanto era a saturação periférica dele lá no monitor de sinais vitais? Na hora, ela disse que estava 91. Então bora confiar que é verdade, porque eu não confio em terceiros, tá? Nunca. Na maioria das vezes eles estão errados. Na maioria, juro pra ti. Mas bora confiar que isso é verdade. Então, o técnico do laboratório chegou lá para coletar gaso. É porque foi a enfermeira do setor que coleta gaso.
Beleza, mas o enfermeiro quase não olha para o monitor de sinais vitais quando ele vai coletar a gasometria. Tá? Ele vai direto lavar a mão e vai direto para a mão do paciente. Nem olha, nem monitoriza. Mas bora acreditar que ela viu. Se ela viu que a periférica estava 90 e pouco, e na hora que ela vai avaliar o exame a saturação está 70 e pouco, com certeza é misto. Com certeza é misto. Entendeu? Beleza? E sempre bom você pedir uma recoleta, né? E agora que tu sabe, né, desse problema, como tu estás em um setor fechado, é muito importante que você registre esses sinais do paciente na hora que o técnico foi coletar, para tu poder comparar o resultado. Tá bom? Show. Então, pegou essa parte aqui? Sim. E eu posso só abrir um assunto sobre a ventilação enquanto a gente está falando desse paciente, Pode. que foi uma coisa que eu fiquei muito chateada comigo como profissional. Por quê? O paciente abriu o protocolo de ME ontem, no diurno. E assim, no meu plantão ele estava fazendo drive. Só que eu descobri que era soluço. E eu não soube identificar um soluço no meu paciente. Que foi uma coisa que eu fiquei, como eu não vi, como eu achei que aquilo era um drive, eu fiquei muito chateada, porque eu não, para ser muito sincera, Walter, eu nunca tinha visto um paciente com soluço na ventilação, então eu nem sabia como era, como ele ficava. Só que ele realmente ele estava fazendo tipo uns movimentos bem de leve, bem leve. Eu vi isso, eu ainda falei para a médica. Ela falou assim: não, isso deve ser um pouco de desconforto ainda dele. Eu falei: ah, tá bom. E segui a vida, passei meu plantão como se ele tivesse. Ele já tinha melhorado mais a sedação dele, então ele já estava bem sincrônico na ventilação. Então, eu também não falei para o físio que foi me render. Mas, assim, eu fiquei, caramba, como que eu não vi aquilo, sabe? E eu tô martelando isso na minha cabeça ainda, porque é uma coisa que não vai mais se repetir, porque eu já via no padrão do soluço, mas eu fiquei, poxa, entendeu? Ele abriu um protocolo de ME, então é isso. Caso bem interessante. Não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, Né? Nada a ver. mas muito interessante. Bora falar sobre isso um pouco. Olha lá. Bora raciocinar juntos. Paciente com morte encefálica tá morto, né? E o soluço é um reflexo de um paciente que tá morto? Abre o microfone aí. Não. Pois é. Esse reflexo pode acontecer. No paciente com ME. Pode. Porque o que acontece? Existem alguns reflexos primitivos, eles ainda permanecem, mesmo no paciente nessas condições. Tá Entendi. bom? Tá. O soluço, ele pode ser consequência ali de um reflexo. A gente chama de arco reflexo espinhal. Tá? E ele pode ainda estar presente em pacientes com morte encefálica, principalmente naquela transição em fase aguda, tá? Ali bem recente, principalmente quando ele está abrindo o protocolo de ME, que ainda estão fechando o diagnóstico, né? E abrir protocolo não está diagnosticado como morte encefálica ainda, né? Ele vai abrir, nem começou os testes, ok? Então esse é um tipo de reflexo que pode sim estar presente. E na hora que tu tem um soluço, né? Um soluço, causa queda de pressão. O ventilador mecânico, ele não sabe, pô, se essa queda de pressão
é o paciente tentando respirar, se é um soluço, se é alguém que apertou o peito do paciente, ele não sabe. Ele só detectou a queda. E na cabeça dele, né, do ventilador, uma queda de pressão pode disparar a máquina. Tá? Então pode acontecer sim, tá? É muito difícil, eu te confesso que eu só li a respeito, mas nunca tive um paciente em ME com soluço, tá? Nunca tive, mas pode acontecer sim. Aí eu fiquei, caramba, como que eu não percebi aquilo? Mas Porque ela falou errado, tá? Tipo, desconfortável. Não, se ele tá em ME, ele não tá não, desconfortável, é pô. porque até no meu plantão não estava aberto o protocolo de, não estava abrindo, não estavam nem desconfiando. A médica não falou nada sobre isso. Mas a Foi no, pupila do paciente não estava aberta já? já. Só que aí a médica, Paciente de pupila aberta e os médicos não estão nem desconfiando, tá bem. não, de verdade, ela ainda falou assim que ela fez, ainda teve um pouquinho de reação. Aí eu fiquei, mas na minha não teve, porque eu avalio a pupila de todos os meus pacientes. Eu fiquei, mas na minha Legal, não teve. legal, legal. Eu confesso pra ti que eu não avalio de todos, não, tá? Eu avalio mais naqueles pacientes que estão em sedação profunda, mais os pacientes que estão em neurocheque, né? Uhum. Ali eu avalio. Em todos eu não avalio, mas é uma prática bem legal, tá? Até mesmo para tu pegar ali o manejo, o Sim. macete da avaliação de pupila, acho uma prática bem saudável. Aí, pois é, aí quando foi aí o Wellington foi lá na UTI ontem, ele falou assim, amiga, a gente abriu, o médico abriu o protocolo de ME lá do leito 2. Aí eu falei assim, como assim ele tava com drive ontem? Aí ele, impossível, não tem como. Aí a gente conversando, aí ele falou assim, como era que tava o paciente? Aí eu falei para ele, ele falou, amiga, isso era soluço. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que era soluço. Aí ele falou, era. E eu fiquei, poxa, como que eu não vi? Mas eu também nunca tinha visto, de verdade, eu nunca tinha visto um paciente com soluço. Que é uma coisa tão boba, mas que nem passou pela minha cabeça da possibilidade da existência num paciente entubado. Pode acontecer. E como é que resolve esse luz? Com a medicação, é uma medicação, que ele até Não, falou. nada de medicação. Um susto. Nada. A gente provoca, né, propositalmente no paciente uma retenção de CO2. Então, tu baixa o volume minuto nele, em cerca de 10 a 12 minutos, 15 minutos no máximo, ele reverte o soluço. Retém o CO2. Tu provoca uma retenção de CO2. Mas se ele está em protocolo de ME, não tem necessário justificativa de fazer isso, até nem é interessante fazer isso. Sim. Porque no protocolo de ME, a gaso tem que estar bem limpinha, bem Sim. equilibrada. Só que aí é até um pouco difícil fechar o protocolo para esse paciente, porque ele está muito instável. E aqui no PS está com a TC quebrada. Então tem que ir lá para o porto. Cada um com seus desafios. Ok? Ok. Então aqui, a primeira, né, Sim. etapa que a gente tem que avaliar, que é a segunda. E a terceira é o seguinte, eu só vou te ensinar ela porque ela é mais uma rotina diária. Eu provavelmente acho que tu já faz isso. Tá? E é, com base na gasometria, avaliar a relação PaO2-FO2. Tá? E isso não é visto com bons olhos, tá bom, Samília? Isso aqui não é visto com bons olhos, principalmente para quem tem critérios mais apurados e mais atualizados sobre ventilação mecânica. Porque a relação PaO2-FO2, ela ajuda. Só desliga um pouquinho do teu microfone. Ah, tá. Foi mal. A relação PaO2-FO2, ela ajuda a você classificar os níveis de gravidade de SARA, de SDRA. Só que ela acaba sendo utilizada para todos os pacientes do dia a dia. Então ela não é muito bem vista com base nisso. Mas, Isso é verdade. mas eu particularmente
considero o racional dela bastante coerente. Eu gosto de acompanhá-la. Não estou usando ela para classificar, tá? O potencial de lesão do paciente. Não. Eu gosto de acompanhá-la para classificar a progressão do paciente. Então, se tu tem um paciente hoje com uma relação de 200 e amanhã tu vai avaliar ele está com 390 de relação, pode olhar lá o raio-x, pode analisar a mecânica ventilatória, tu vai ver que tudo melhorou. Tudo melhorou. Tá? Tudo melhorou. Então eu acho muito coerente, acho legal, mas você precisa saber que isso aqui, ó, originalmente foi feito para classificar SDRA, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, ou a nossa lindíssima SARA. Eu prefiro 1.000.000 de vezes chamar de SARA. Na SARA, a classificação entre 300 a 200, tá? É considerada como um distúrbio leve. De 200 a 100, moderado. E menor que 100, grave. Então tem essa terceira rotina aí que a gente acaba fazendo da gasometria, tá? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou bater esses resumos e te enviar. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu estava com uma paciente ontem com uma relação PF de 90, só que ela já não tem mais critério para uma pronação por conta da hemodinâmica dela, que estava bem alterada. Mas é bem interessante a gente como fica o olhar clínico, né? Lembra que eu te falei do paciente que está com placência? Era dela. Eu acho que esse eu fiz no vídeo, porque tava mandando para Jéssica algumas coisas. Ela estava com um pico de 70 e uma complacência de 46. E a drive pressure estava de 32. Égua. Aí, e tava com uma frequência. Essa mulher, Walter, eu fiquei impressionada. Ela tava com tudo isso, parâmetros ventilatórios tudo alto. Aí mano, eu vou mexer nessa mulher. Ela não vai descongelar no meu plantão. Consegui reduzir um pouco a PIP, reduzir a frequência respiratória, que estava de 35, eu deixei em 20. Aí, mexi. No final, deixei a drive pressure de 18. Eu passei de 18 a drive pressure da minha paciente. Eu falei, meu Deus, deu certo. Ela fez um pouquinho de hipotensão depois que eu abaixei a PIP, mas aí altera a hemodinâmica. Então, eu falei, tá permissível. Jesus do céu. Ai, meu Deus. Tô te falando. Aí eu fiquei, mas gente, é porque quem me passou o plantão só falou que ela estava com pulmão de SARA, que não tinha mais critério para pronação. E não me falou se tinha um titulado PIP, não me falou nada. Eu falei, então, se eu estou às cegas, eu vou mexer do meu jeitinho para tentar resolver a situação. Melhorou. Ela ficou bem? Ficou, só que eu acho que vai partir. Poxa. Quantos anos? 70 e pouco. Pois Já é, idadinha. 12 é complicado. Já estava toda roxa, já estava bem... Aqui na parte do peito, né? Já estava bem roxa, bem edemaciada, bem triste. Beleza. Eu triste Pegou por legal ela e aqui? orgulhosa pela ventilação. Pegou legal aqui? Sim. Legal. Tá. O que a gente vai discutir agora? Bem, já que a gente revisou legal a gaso, tá? A gente já tinha visto essa parte aqui ou não?
Não. Tá. Então, o que é esse esquema aqui? Quem fez esse esquema fui eu, tá? Então, ele é um esqueminha. Só fecha teu microfone rapidinho. Ele é um esquema muito interessante para você avaliar os possíveis resultados quando você vai receber uma gasometria. Tá? Nem precisa tu desenhar ele que eu vou te mandar. Todo esse material aqui. Tá bom? Só te concentra bem aqui. Então, tu tem 3 possíveis resultados quando tu pega uma gaso. Ou você vai ter um sistema desequilibrado, ou você tem possíveis 2 ambientes de desequilíbrio. Tá? Quando eu olho essa gangorra, o que ela está representando? Bem, de um lado é o que eu ajusto no ventilador mecânico e o outro lado é a PaCO2, que é aonde o fisioterapeuta vai atuar, né, para ajustar a ventilação do paciente. O volume minuto, tu já sabe que ele é representado pelo volume corrente e pela frequência respiratória. Eu vou mexer no volume corrente de primeira? Não, né? Então tu já sabe que vai sobrar para quem aqui? Se precisar mexer para frequência, né? Show. É isso. Aqui é o que todo fisioterapeuta sonha. Que é tudo aquilo que tu ajustou no ventilador, na hora que vem a gaso, vem equilibrado. Tá? Então a sugestão é manter aqui os parâmetros. Então se tu mantiveres a PaCO2 normal, tu estás mantendo uma normocapnia e isso é consequência de uma normoventilação. Isso aqui é o que todo mundo, né, sonha, espera e reza para que aconteça. Só que eventualmente pode não acontecer. Mesmo você fazendo tudo com muito critério, tu pode ter situações de desequilíbrio. Vou falar primeiro aqui da direita. Aqui na direita, tu tens uma PaCO2 que está baixa. Isso aqui é conhecido como hipocapnia. E a consequência disso ocorre devido a uma hiperventilação. Aí tu vai falar, Walter, mas como é que eu estou hiperventilando se eu botei os parâmetros tudo normais? Sim, mas para esse paciente aqui, nesse momento, ele não precisa de tudo isso. Você pode baixar. Tá? Esse desequilíbrio é classificado como uma alcalose respiratória. Então, a alcalose respiratória ela é consequência de uma hiperventilação. Aqui eu preciso ajustar. Então, se o meu volume minuto está alto, eu tenho que baixar ele para equilibrar. Eu vou mexer no volume corrente logo de primeira? Não. Então, quem é que vai ser baixado aqui? Frequência respiratória. E aí, agora eu vou te dar algumas sugestões, tá? Para ninguém te chamar de louca. Tá bom? Existem algumas situações clínicas, né? Algumas bases na literatura, algumas evidências ali. E sim, quando necessário, elas até sugerem frequências respiratórias de 8, 9, 10, bem baixinhas. São pacientes com um grau altíssimo de obstrução, que precisa realmente trabalhar com uma janela de tempo mais espaçada, sabe? Precisa. Só que se tu chegar lá na tua UTI adulta e colocar num paciente uma frequência respiratória de 8, vão te chamar de doida. Vão me mandar para pediatria, que eu acho que nem a pediatria é baixa. Não, muito pelo contrário. Pediatria, né? O PED trabalham com frequências bem mais altas que o adulto. Tá? Então, uma frequência respiratória de 8 e tal, alguém vai te chamar de doida. Mas provavelmente tu vai estar certa fazendo isso. Só que até tu ter todo esse desgaste emocional, psicológico, físico, até tu explicar e convencer, isso vai
causar um abalo em ti tão grande, talvez nem valha a pena. Então, o que eu sugiro para você? Se você tiver que trabalhar reduzindo a frequência respiratória, trabalhe com uma frequência mínima de 12. Se tu fizer isso, ninguém vai te chamar, ninguém vai falar que tu tá errado. Não é que tu vai arrancar isso aqui para 12 direto, tá? Não é isso que eu tô falando. Tô falando de limite, né? O quanto que no máximo eu posso baixar ela. Sugiro para você travar em 12. Tá bom? Vou falar agora do desequilíbrio aqui da esquerda. Aqui eu tenho uma PaCO2 alto, é uma hipercapnia, e isso aqui é consequência de uma hipoventilação. Então essa hipercapnia, né, é uma acidose respiratória. Para eu ajustar isso, eu só posso pegar esse volume minuto e aumentar. Eu vou pegar o volume corrente de cara, mexer nele? Não. Enquanto tiver gordura para queimar, eu vou queimar a frequência. Então, para um adulto, tu pode chegar num limite superior com muita segurança até 30 de frequência respiratória. Bom? Por que até 30, Walter? Se eu já vi 35, até valores mais altos que isso. Realmente, existe até base na literatura para casos mais graves de SDRA, por exemplo, você trabalhar com frequências até maiores que 35, tá? Existe sim. Só que depois que tu passar lá pelo módulo 2 comigo, e tu vai aprender o que é Mechanical Power, tu vais entender que na hora que tu começa a chegar nesses valores para um adulto, a porrada que tu tá dando no pulmão dele é tão forte, tu pode até corrigir a gaso. E aí o teu paciente vai morrer com uma gasometria boa. Adianta isso alguma coisa? Ou a gente esqueceu o nosso objetivo dentro de um setor intensivista? E é salvar vidas. Fazer uma ventilação protetora, né? Exato. Tá? Então, ventilar de forma protetora é ter gaso ruim mesmo. Por quê? Se tu fores corrigir, né, uma gasometria num paciente desse, tu vai trabalhar com frequências muito altas. E aí o teu paciente vai morrer todo inflamado. Mas eu posso ali, eventualmente, abrir uma exceção e subir essa frequência a valores próximos a 35? Pode. Tá? Não vou dizer que tá errado, não. Mas acima disso, moleque, se chegou a esse nível aqui da coisa e não reverter o problema, não é 40 ou 45 que vai salvar o paciente. Chegou a essa proporção aqui. O negócio não resolveu, nem adianta. Tá? Ok? Então, quando eu brinco assim, a gordura da ventilação mecânica é a frequência respiratória. Quando é que eu sei que eu tenho gordura para queimar? É quando tu avalia, né? Quanto tem de frequência e para onde tu queres ir. Eu tô com uma frequência de 22. Porra, no adulto tem margem ainda para subir. Né? Eu já tô trabalhando ali, Walter, com 32 de frequência respiratória e mesmo assim tá vindo com uma acidose lascada. Aqui o negócio pegou para ti. Tá com 32. Não é 35 que vai salvar o paciente. Tá? Então, enquanto tiver gordurinha, queima ela. Acabou a gordura, aí sim tu vai pensar em mexer no volume corrente. Isso se couber no pulmão do paciente, tá? Porque tem que sempre ver platô, driving pressure, para ver se cabe mais ar lá. Ok? Entendeu legal esse esquema aqui? Show. O
que a gente vai fazer agora é a nossa primeira pausa, tá? Não esquece de me mandar essa foto. Essa aqui, Aham. mando agora. Uma pergunta, a aula vai até 6? Por quê? É porque eu vou fazer plantão daqui 7 horas. Aí eu ainda tenho que fazer. E é 24, eu ainda tenho que fazer minha janta e meu almoço. Tá, tu quer levar até que horas aqui? Se pudesse ser até 5h30, eu consigo resolver minha comida depois disso. Tá, eu acho que não vai dar então, porque a gente vai fazer um intervalo agora, né? Vou dar uns 15 minutinhos de intervalo. A gente vai voltar umas 17h18, 17h20. Já vai dar quase 5h30. Em 10 minutos eu não tenho como começar esse assunto e terminar ele, tá? Então, se tu quiseres, a gente pode deixar a partir daqui pra gente seguir esse conteúdo na próxima mentoria. Aí que vem um desafio. É encontrar agenda pra ti. Tá? Em Qual é a sua novembro, próxima data? pois é, em novembro Peraí, a gente. Em novembro eu não tenho mais agenda disponível, tá? A não ser que haja algum cancelamento, alguma coisa. Mas se tiver, se eu conseguir me avisar cedo, eu dou um jeito de passar meu plantão. Mas eu sempre não quero que tu passe teu plantão não, tá? Mas é porque isso aqui, pra mim, no momento, é minha prioridade, Walter. Porque o meu plantão Mas é se lá tu no não internet. trabalhar, tu não vai ter dinheiro. Se tu Não, não mas aí trabalhar, eu tu tô não vai ter dinheiro trabalhando. para pagar tuas contas. Isso é muito Eu mais tô trabalhando. importante. E bem, Mas a gente vai graças a achar. Deus. Ó, vamos lá. Tá, dia 1º de dezembro. Tá, Era uma segunda, tranquilo. tá? Tá. De manhã tu tá livre? Tô. É porque é pá. Eu vou seguir. Ah, então eu tô até de folga nesse dia, graças a Deus. Olha, Samid, não vai me chegar no dia, um dia antes. Não, é E porque tu a vinha, gente faz olha, 12 e volta que 12. amanhã eu tô de plantão, não sei o que. Tá, tem certeza que tá livre? Eu tô livre porque eu continuo como pá lá na internação. 10 horas eu vou marcar tua mentoria, tá? Fechou. 10 horas não, vou botar aqui 9h30 pra gente começar 10 em ponto. Tá. Pronto. Se caso ocorra alguma desistência, algum reagendamento, tá, de algum aluno essa semana, eu te aviso. Eu venho fazendo isso, né? Sempre que tem algum, eu entro em contato. Sim. Samir, olha, apareceu tal coisa. Só que tu nunca pega. Mas é porque eu sempre tô de plantão. Tanto que essa semana eu só tô de folga quinta-feira de manhã. O resto da semana eu tô de plantão. Mas olha, pelo menos hoje, tu percebeste que Belém é. Eu ia falar um palavrão aqui. Belém é complicado. É Porque verdade. a gente necessita muito do clima, né? Pra tudo, pra internet, pra. Até pra energia agora. Começou a chover, começou a piscar a energia aqui. Eu falei, pronto, vou ficar pra energia agora. Pois é, rapaz. Agora tudo evolui, esse negócio continua assim. Então, próxima mentoria, dia 1º de 12 às 9h30. Tá? Já eu passo para ti o replay aqui da mentoria de hoje. Tá ok. Tá Valeu. bom? Tchau. Nada. Um abraço. Tchau, Boa tchau. tarde.